Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos para mais uma aula de histologia hoje e o tema da nossa aula é tecido cartilaginoso. Esse que é o segundo tecido dentro do grupo de tecidos conjuntivos que nós estamos estudando, tá? Então vamos lá. Qual é a função do tecido cartilaginoso? O tecido cartilaginoso ele vai ter aí como função sustentação, revestimento das nossas articulações, né? Ele ajuda aí na absorção dos impactos, dos choques e facilita o deslizamento entre um osso e outro, tá? O tecido cartilaginoso também atua na formação e no crescimento dos nossos ossos longos e forma estruturas corporais como, por exemplo, o nariz e a orelha, tá? O tecido cartilaginoso ele vai ter esses dois principais componentes aqui, tá? Na verdade, nas nossas aulas passadas, eu já havia dito que todos os tecidos que nós vamos estudar vão ter esses dois principais componentes, que são os componentes celulares e a matriz extracelular. Então, todo o tecido vai possuir um grupo de células específicas daquele tecido, que vai receber um nome de acordo com aquele tecido. Assim também como a matriz extracelular. Todos os tecidos vão ter uma matriz extracelular, que a sua composição vai variar de acordo com a função desse tecido, tá? Lembrem lá do tecido epitelial e do tecido ósseo, que são tecidos que nós já estudamos, certo? Então, vamos continuar. Nós vamos ter no tecido cartilaginoso três tipos celulares. Nós vamos ter as células condrogênicas. Essas células condrogênicas, elas vão estar em uma membrana de tecido conjuntivo chamada de pericôndrio, tá? E elas são células que vão estar atuando aí, vão se diferenciar em condroblastos, que são células metabolicamente ativas, certo? Esses condroblastos, eles vão ser encontrados geralmente em cartilagens em desenvolvimento, tá? Outro grupo de células são os condrócitos, são células metabolicamente, menos ativas, tá? Elas são aprisionadas em lacunas, certo? Sendo rodeadas aí pela matriz extracelular. Então, vamos lá. Olha só. Se vocês notaram alguma semelhança entre o tecido cartilaginoso, né, essas células do tecido cartilaginoso e do tecido ósseo, se vocês notaram alguma semelhança, vocês estão corretos, tá? Do mesmo jeito em que no tecido ósseo a gente vai ter o periósteo e o endósteo, que vai estar fornecendo para o tecido ósseo células que vão se diferenciar em osteoblastos, né, e osteócitos posteriormente, tá? É a mesma coisa que vai estar acontecendo aqui no tecido cartilaginoso, certo? Só que no tecido cartilaginoso, né, o nosso pericôndrio, né, é o que é lá no tecido ósseo como periósteo, tá? E aí o pericôndrio vai estar fornecendo as células condrogênicas. Essas células condrogênicas se transformam em condroblastos, e esses condroblastos, à medida em que eles vão maturando, eles se transformam em condrócitos, certo? Essas células, gente, elas atuam na síntese da matriz extracelular, tá? Que é justamente aquelas substâncias, né? Aquelas proteínas, açúcares, entre outras moléculas que vão estar ali disperso, né, entre as células. Então, olha só, a matriz extracelular, o tecido cartilaginoso, vai ser composta principalmente por proteoglicanos, glicoproteínas e ácido hialurônico, tá? A quantidade de cada um desses componentes vai variar de acordo com a função aí da cartilagem, beleza? Então, olha só para vocês, né, terem uma noção de como funciona o crescimento do tecido cartilaginoso, nós temos inicialmente aqui um exemplo de como ocorre a cartilagem, né, e do que ocorre na cartilagem hialina. Então, a gente vai ter aqui, olha só, as células mesenquimais, que nós já vimos nas nossas aulas, que as células mesenquimais são células que têm a capacidade de se transformar em qualquer outro tipo celular, tá? Então, essas células são justamente as células condrogênicas, tá? Elas recebem o estímulo para se transformarem, se diferenciarem em condroblastos, certo? E aí elas se diferenciam, tá? E a gente pula aqui para essa figurinha B.
Nessa figura, né, tá mostrando que os condroblastos, como eles são metabolicamente ativos, né, eles vão se diferenciando, se multiplicando muito rapidamente. Tá? E à medida em que eles vão se multiplicando, eles começam também a ir secretando uma grande quantidade de matriz extracelular. Vocês estão vendo que existe aqui um espaço entre as células, né? Muito diferente aqui da figura B, tá? Então, quando o condroblasto ele começa a secretar essa matriz extracelular, vai criando aqui esse espaço entre uma célula e outra. É como se a matriz extracelular ela fosse empurrando uma célula da outra, tá? Bem, essas células, né, apesar delas começarem, olha só, a ficar presas dentro de determinadas lacunas, porque o que vai começar a acontecer aqui? À medida em que elas vão secretando a matriz extracelular, percebam que elas vão ficando sozinhas. E como o tecido cartilaginoso, né, ele é um pouco rígido, ele tem uma certa rigidez, ele acaba fazendo com que essa célula ela fique presa aqui dentro dessa lacuna, tá, em que ela ocupa, certo? E aí vai estar formando essas estruturas aqui, olha. Digamos que essa célula aqui que está em divisão, tá, ela se divide e aí, olha só, ela começa a né, à medida que ela vai se dividindo, ela vai ficando também presa aqui dentro dessas estruturas, tá? Onde antes só havia uma célula, ela vai se dividindo, né, em várias outras células. Isso empurra um pouquinho aqui a cavidade que ela estava, né, a lacuna que ela estava, mas continua aqui esse grupo de células dentro dessa lacuna, rodeado aqui por matriz extracelular, que é secretado por essas próprias células, certo? O nome desse grupo de células aqui é chamada de grupos isógenos, tá? E ele é formado justamente por grupo de condrócitos, certo? Então, só para situar vocês em relação ao nome das células, aqui a gente vai ter as células mesenquimais, tá? Que são justamente aquelas células, olha só, são justamente aquelas células que têm aí a capacidade de se transformar em qualquer outro tipo celular, tá? Ou seja, essa daqui são as células condrogênicas, então elas recebem o nome de mesenquimais ou condrogênicas. Elas se transformam em condroblastos, tá? Então aqui nós vamos ter grupos de condroblastos. Esses condroblastos, como eles têm um metabolismo bem ativo, vão secretar uma grande quantidade de matriz extracelular, certo? E à medida em que eles vão secretando essa matriz e se tornando células mais maduras, eles se transformam em condrócitos, tá? E aí esses condrócitos são células ou grupo de células que vão estar presos aqui dentro dessas lacunas que vai possuir aí o tecido cartilaginoso, certo? Completamente semelhante com o tecido ósseo, tá? Então, continuando, olha só, a matriz extracelular, gente, no tecido cartilaginoso, ela é bem abundante, tá? Como vocês estão podendo ver aqui em azul. Então, aqui eu tenho condroblasto, que ele é um pouquinho, né, tem esse aspecto aqui um pouco estrelado, tá? E à medida em que ele vai maturando, ele se transforma, né, numa célula um pouco menor, tá? E mais arredondada, que é o condrócito. Vocês estão vendo essa parte aqui, olha só, mais esbranquiçada? Essa daqui era a lacuna que era ocupada, né, pelo condrócito, como ele é uma célula maior, né, ele ocupava por inteiro essa lacuna aqui. E aí, à medida em que a célula vai maturando, a gente vai tendo aí a liberação desse espaço. O tecido cartilaginoso, ele é avascular, tá? Isso significa que ele tem aí a completa ausência de vasos sanguíneos e também a ausência de nervos, certo? Então, olha só, nós vamos ter, gente, 3 tipos de cartilagem elástica, tá? E esses 3 tipos, eles vão se diferenciar de acordo com as fibras que vão estar compondo cada um desses tipos. Então, por exemplo, olha só, os 3 tipos de cartilagem vão ser cartilagem elástica, tá? A cartilagem hialina e a fibrocartilagem. Então, nós vamos estudar agora, de forma separada, cada um desses tipos de cartilagem. Vamos lá. Vamos começar pela cartilagem hialina. A cartilagem hialina, ela tem um aspecto branco, azulado e translúcido quando ela, né, tá fresco. Ela, né, possui como matriz extracelular
A proteína, né, principal, né, desse tipo de cartilagem é o colágeno tipo 2, tá? Então, ele é o principal constituinte da matriz extracelular. A gente também vai encontrar, olha só, proteoglicanos e glicoproteínas, tá? E ela aí possui uma matriz extracelular bastante abundante, tá? Então, tudo que vocês estão vendo aqui, olha só, é a matriz extracelular da cartilagem hialina. Toda essa parte aqui que ela é mais escura, né? Essa parte mais clarinha são as células, ou seja, os condroblastos, tá? Tranquilo? O que a gente vai ter aqui, né? Entre a cartilagem hialina, o pericôndrio, tá? É no pericôndrio onde eu vou encontrar as células mesenquimais, ou, no caso aqui, da cartilagem, do tecido cartilaginoso, é onde a gente vai estar encontrando as células condrogênicas, que são as células, né, prepulsora dos condroblastos. Complicou para vocês? Então, o pericôndrio é o tecido, é a membrana de tecido conjuntivo que vai estar fornecendo células novas aqui para a cartilagem hialina, tá? Nós vamos ter aqui, olha só, os condrócitos, que são células mais maduras, presas aqui nas lacunas da cartilagem, tá? Onde é que a gente vai estar encontrando a cartilagem hialina? Ora, nós vamos estar encontrando em órgãos como a nossa traqueia, tá? A nossa traqueia e os nossos brônquios são órgãos vitais para a nossa respiração. Ele é uma espécie de tubo, assim como o esôfago, né? Mas a traqueia é uma espécie de tubo em que ela precisa ficar o tempo todo aberta, tá? Porque ela serve para passagem de ar. E quem é que mantém a traqueia aberta? É justamente, olha só, os anéis de cartilagem hialina, tá? Então, o ar, ele entra pela cavidade nasal, né, oronasal, e aí esse ar, ele entra através da traqueia e consegue ter acesso até os pulmões. Se não fosse a cartilagem, né, muito provavelmente seria um pouco mais difícil a passagem desse ar, porque as paredes da traqueia poderiam eventualmente, né, se juntar, né, se juntar e impedir a passagem de ar, tá? Então, os anéis de cartilagem, eles favorecem com que, né, eu tenha aí um caminho livre para a passagem de ar. Outro local onde a gente vai estar encontrando cartilagem hialina é justamente, né, na nossa costela, tá? Nas costelas, certo? Então, nós vamos ter, olha, cartilagem hialina desde a primeira costela até as costelas flutuantes, tá? Tranquilo, gente? E elas, né, a cartilagem hialina é que vai estar fazendo aqui a comunicação entre as nossas, né, costelas aqui e o externo, tá? Elas que vão estar fazendo a comunicação direta com o osso externo, que é esse osso que fica aqui, né, na porção mais medial do nosso tórax. Outro lugar onde a gente pode estar encontrando a cartilagem hialina é justamente entre os nossos ossos, tá? São nessas articulações aqui entre os ossos. A cartilagem hialina, nesse aspecto, ele vai ter como principal função favorecer aí, né, como é que posso falar? O amortecimento, tá? De impactos e também favorecer aí um melhor deslize entre um osso e outro, tá? Como ela é um tecido mais mole do que o tecido ósseo, ela tem essa função, tá? Então, outro local que a gente pode encontrar cartilagem hialina são nas nossas narinas. E histologicamente é esse aspecto que a gente vai ter da cartilagem hialina, tá? Então, a gente vai ter aqui, olha só, aqui nós vamos ter os condroblastos, né, os condrócitos, na verdade, tá? Vão estar presos dentro das lacunas, aqui o pericôndrio, e aqui vão ser os condroblastos, tá? E essa é a nossa cartilagem hialina. O segundo tipo de cartilagem que nós vamos estar estudando é a cartilagem elástica, tá? A cartilagem elástica, ela é rica em fibras elásticas, acreditem se quiser, tá? Então, a cartilagem elástica, ela tem uma grande quantidade de fibras elásticas e ela vai estar presente principalmente, olha só,
aqui no pavilhão auditivo, tá? Ela que vai estar formando a nossa orelha e o pavilhão auditivo, que é por onde o som ele entra, tá? Beleza. Outro local onde a gente tem cartilagem elástica é na nossa epiglote, tá? Então, eu sei que isso aqui a gente vai estar estudando futuramente, mas só para mostrar para vocês a função desse órgão primordial que é a epiglote. Então, se vocês se situarem aqui, só situando, a gente tem aqui a boca, né? Cavidade oral, tá? Subir aqui é a língua, certo? Então, quando a gente come, esse é o caminho do alimento, tá? Vem aqui pela boca e aí ele chega nessa região aqui. Aqui eu tenho dois caminhos a seguir, tá? Tem o esôfago, que é esse daqui, que é o caminho correto, e a gente tem a laringe, que vai dar acesso à traqueia, e da traqueia, os brônquios e dos brônquios, os pulmões, tá? Então, não é por aí que o alimento ele vai. Então, quem é que atua, olha só, como porta aqui da laringe, porque ela precisa também ficar aberta para que o ar que entra aqui pelas nossas narinas, né? O caminho que o ar faz é esse. Ele entra aqui pela cavidade nasal, tá? Ele vem aqui pela faringe e ele entra aqui na laringe e segue para a traqueia. Tá? Então, quando chega nesse ponto aqui, olha só, esse ponto aqui é um ponto comum do caminho, tanto do ar que a gente respira, como também dos nossos alimentos, tá? A epiglote, gente, ela vai ter uma função primordial para tampar, né, essa região aqui da laringe. Então, quando a gente está comendo e que vai engolir algum alimento, a gente não respira, pode prestar atenção. Por quê? Porque nesse momento a epiglote ela vem e ela fecha essa entrada aqui, ó. Dessa forma, o alimento que está vindo da boca, ele passa direto para o esôfago, tá? Porque ele não tem, né, ele não consegue entrar aqui se está fechado, tá? Tudo bem, gente? Então, esse daqui é a função da epiglote. Quando a gente está respirando, ela fica o tempo todo assim abertinha. Quando a gente vai engolir alguma coisa, ela fecha. A epiglote, ela é rica em fibras elásticas, por isso que ela é classificada como uma cartilagem elástica, tá? E quando a gente vai olhar como ela é, né, microscopicamente, olha só, percebam que ela tem aí, ela é um pouco desorganizada, né? A gente vai ter fibras elásticas para tudo quanto é lugar, não tem uma organização das fibras, né? Então a gente nem consegue ver, né, aqui direito as fibras, tem mais condroblastos e condrócitos possivelmente, tá? Aqui a região do pericôndrio, que a gente já sabe, que é uma membrana de tecido conjuntivo que vai estar aí liberando, né, fornecendo células para que essas células se diferenciem em condroblastos, tá? E posteriormente em condrócitos. Tudo bem? Então, olha só, aqui nós temos uma lâmina, tá? E um desenho das fibras elásticas, tá? Aqui a gente tem, cartilagem elástica. Então, aqui a gente tem os condrócitos em lacunas, tá? Olha só, aqui é uma lacuna onde eu vou ter essas duas células, que são condrócitos, tá? E aqui a gente vai ter as fibras elásticas, que é o que vai estar aqui no meio, é o que vai estar compondo, tá? Além além dos proteoglicanos, tá? Que a gente já viu que compõe a matriz extracelular, a cartilagem elástica, ela também vai possuir aqui essas fibras elásticas, que não são nem um pouco desorganizadas, aliás, que são um pouco desorganizadas, tá? Se atentem a isso. É justamente a desorganização dessas fibras, né, e a composição delas que vai fazer com que esse tecido ele estique com bastante facilidade, como a gente pode ver quando puxa a nossa orelha, tá? Beleza, gente. Agora a gente vai para o nosso terceiro tipo de cartilagem, que é a cartilagem fibrosa. A cartilagem fibrosa, ela já tem aí outro tipo de proteína, tá? Ela vai ser rica em colágeno do tipo 1. As suas fibras, elas são bastante espessas, ou seja, são fibras, né, que têm uma certa espessura, são fibras mais grossas, aqui de colágeno tipo 1. E isso faz com que o tecido ele tenha uma certa organização, né, para um único sentido.
Percebam que aqui, olha, toda essa parte rosinha, esses feixes aqui rosas que vocês estão vendo, são fibras, né, que são aqui largas, tá? De cartilagem, de colágeno tipo 1, tá? São fibras. E a organização dessas fibras vai fazer com que os condrócitos, eles também sejam organizados em fileiras, tá? E fiquem aqui entre as fibras. Então, esse é um tecido bastante organizado, tá? Esse tipo de cartilagem, gente, por ele ser assim todo organizado, ele acaba sendo um tecido que ele é mais rígido, certo? Então, qual é o tipo, né? Onde é que a gente pode estar encontrando esse tipo de cartilagem? Por exemplo, na sínfise púbica, tá? Então, quando a gente tiver nossas aulas práticas lá de laboratório, eu vou mostrar para vocês. Nós vamos, olha só, ter aqui a região, né, como minha avó falava, a região da bacia, tá? Na verdade, a região do quadril. Aqui nós temos os ossos irregulares que vão estar compondo o quadril. E aqui no meio dos ossos nós vamos ter uma articulação, tá? Essa articulação aqui, olha só, ela vai ser composta por uma cartilagem que a gente chama de sínfise púbica, tá? Então, nós temos aqui uma sínfise púbica que vocês vão ver que é um anel, né, fibroso bem rígido, tá? Onde é que a gente também vai encontrar cartilagem fibrosa? Ora, nos nossos discos intervertebrais, ou seja, nas nossas vértebras, tá? Então, nós vamos ter aqui, olha, isso aqui é uma vértebra, aqui outra vértebra. Entre as vértebras, nós vamos ter os discos intervertebrais, tá? Então, aqui a gente tem, ó, toda essa parte roxinha aqui é um disco intervertebral. Esse disco, ele vai ser fundamental para que haja um amortecimento entre uma vértebra e outra, tá? A gente vai ver direitinho mais aqui, certo? Os discos o disco intervertebral, Jesus, o que foi isso? Ele tem como função manter as vértebras unidas, tá? Então, como eu falei para vocês, né? A gente vai ter, olha, duas vértebras. Sempre entre as vértebras a gente vai ter esse disco, tá? Então, ele mantém as duas vértebras unidas, ele vai amortecer os impactos entre as vértebras, Imagina a gente correndo ou a gente andando, né? A dor que a gente ia sentir, se a cada passo que a gente desse, se não tivesse esse sistema de amortecimento, a gente ia estar sentindo osso no osso, tá? Então, isso ia provocar uma certa dor, certo? Ou um certo desgaste ósseo. Então, vamos lá. Então, ainda bem que a gente tem cartilagem, né? Então, esse disco intervertebral, tá? Ele amortece os impactos e dá flexibilidade à coluna. Ele vai ser composto, isso aqui é bem importante para vocês, por um anel fibroso, que é um anel, né, formado aí por fibrocartilagem, e um núcleo pulposo, tá? Que dá uma consistência gelatinosa e semilíquida, né? Que é aí formado aí por mucopolissacarídeos. Então, aqui a gente tem, olha só, o disco intervertebral, é todo isso aqui, tá? Essa parte aqui mais arroxeada, periférica, é chamado de anel fibroso, tá? Essa partezinha aqui mais clara é chamado de núcleo pulposo, tá? Ou seja, é o tutano, certo? Esse núcleo pulposo, gente, como eu falei para vocês, ele é rico em mucopolissacarídeos, tá? Que é um tipo aí de molécula, certo? Bastante rico em água, tá? Um tipo de açúcar. Então, o núcleo pulposo, ele tem uma enorme capacidade de reter água, tá? No adulto jovem, por exemplo, cerca de 80%, né, desse núcleo pulposo é formado por água, tá? E esse núcleo, ele produz uma pressão que mantém as vértebras distantes uma da outra, tá? E o anel fibroso, qual é a função dele? É justamente manter o núcleo na posição em que ele deve estar, certo? Então, esse núcleo pulposo, ele tem que estar aqui no meio da vértebra para estar podendo fazer aqui o amortecimento entre uma vértebra e outra. Então, é dessa forma aqui que ele tem que estar,
tá? Então, aqui a gente tem um disco normal, certo? Olha como é o funcionamento dele entre as vértebras. Mas quando o indivíduo ele sofre uma protusão, né? Ele machuca ou de repente o núcleo a cartilagem fibrosa ela já começa aí com certo desgaste, a gente começa a ter a liberação aí do núcleo pulposo, tá? A hérnia de disco ela vai ocorrer quando o indivíduo ele acaba tendo aí um extravasamento desse núcleo, né, pulposo para fora. Então esse líquido ele sai e a pessoa consequentemente sofre de muita dor, né? Que ela vai perder esse núcleo e isso vai criar uma pressão nos nervos que passam justamente aí nas vértebras, tá? Então, só dando uma revisão aqui para vocês, nós vamos ter esses 3 tipos de cartilagem, cartilagem hialina, fibrosa e a elástica. Percebam a diferença das duas, tá? A hialina, né, a gente vai ter uma pouca quantidade de fibras, tá? A gente vai ter condrócitos aqui, grupo de condrócitos presos em lacunas e a matriz celular. Tá? E essa matriz ela tem uma pouca quantidade aqui de fibras. Quando a gente vai aqui para a cartilagem fibrosa, ela já vai ter uma grande quantidade de fibras, as fibras elas já vão ser mais organizadas, tá? E ela vai ser bastante rica em fibra colágena, né? Que a gente já viu. Quando a gente vai para a cartilagem elástica, as suas fibras elas já são mais desorganizadas, tá? E isso vai dar justamente essa característica do tecido ser, né, mais elástico, tá? Bem, por hoje é só, tá? Estudem bastante e até a próxima aula. Tchau, tchau.